Apocalipse capítulo 3. Não, capítulo 2. Versículo 18. Ela dá para ver. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes a latão reluzente. Conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel. Toleras, pessoa tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com o seu ensino ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Repetir: dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Portanto, lançá-la-ei num leito de dores, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ferirei de morte a seus filhos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Presta atenção que ele está falando, viu? Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. O que tendes, retende-o até que eu venha. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados vasos de oleiro. Assim como também recebi a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Diga que assim seja. E glorifica a palavra de Deus, porque é o Senhor falando. E Ele fala assim, Ele faz cumprir. Glória ao Verbo vivo, a Jesus de Nazaré. Ao Deus Pai, que o Espírito Santo fala aos nossos corações o teu querer esta noite, em nome de Jesus. Vamos sim. Presta atenção. Vamos lá. Né? Ele está dizendo ao anjo da igreja: diga lá
que quem está falando é o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Você, Casinal, diga lá para a igreja que é eu que estou dizendo, o Filho do Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso, que tem os olhos como chama de fogo. E os olhos de chama de fogo de Jesus não é bom, né? Aliás, não é bom para nós, né? Para ele é bom, né? Que é a justiça dele, né? E lógico também que o Senhor, para ele também não é bom, né? Ele não quer isso, mas ele faz que é a justiça, né? Que os olhos de chama de fogo é guerra, é juízo. Os olhos de Jesus é de ternura, de amor, compaixão, misericórdia com todos, toda a sua criação. Mas esse olho de chama de fogo, irmão, veio aparecer agora, depois do pecado. É a ira contra aqueles que pecam e destrói a criação dele. É a ira dele. O Adão Campos viu, né? Os olhos do Senhor como chama de fogo, e chamou os anjos, né? Quem se lembra? E o anjo desceu, deu poder ao anjo para o anjo socorrer a igreja. A guerra. O Senhor é compassivo. O Senhor não quer guerrear, não. Ele é compassivo. Quando eu falei com o Senhor no céu, no arrebatamento, né? O Espírito Santo, a voz dele é mais pura do que tudo que puro você pode imaginar, irmão. Parecia uma criança recém-nascida, é pecadora. A voz assim, posso comparar como se fosse infinitamente mais pura do que uma criança. Ele é puro, irmão. Nós não somos manchados, né? Nós somos manchados do pecado. Até a criança quando nasce, a criança dentro da barriga é pecadora, é manchada pelo pecado. Ela só não processa ainda, né? Aí Deus tem ela por inocente, mas ela tem um pecado ali. Mas quando ela começa a processar o pecado, dependendo da idade, dependendo do que ela vê, do que ela ouve, o que ensinam a ela, 3, 4 anos, 5, dependendo do que ensinam, né? Já começa a saber o que é o pecado e Deus já vai cobrar. Amém? Mas é pecador, irmão. Mas ele é infinitamente puro, a sensação que eu tive. Não é de guerra, irmão, não é de confusão, não é de morte, ele não quer isso. Pelo contrário, ele morreu para acabar com isso aí. E vai acabar, né? Já está acabando, tem muitos lá no céu. Ele vai com fogo, né? Destruir o planeta, reconstruir de novo. Almas, acabar Satanás, né? Para o inferno. Ou seja, vai voltar tudo como é para ser, como era antes. Como ele gosta, como é, irmão, pacífico, amoroso, todo mundo. Como é do Senhor. Nada de guerra, de dor, não, irmão. Jesus experimentou a dor, ele nunca tinha experimentado, ele é Deus, ele encarnou e experimentou a dor. Os anjos que caíram nunca sentiram dor, sentiram quando caíram, da graça, sentiram a dor, pecado. Então sendo castigado direto. Direto Jesus está queimando eles. E vão ser queimados eternamente. Mas os olhos do Senhor é de amor. Mas brilha como chama de fogo. Ele está dizendo aí. Ele está prometendo aí que vai matar as crianças, os que desobedeceram. Olha aí. Será que é bom isso, hein? Ó, eu que estou falando, viu? Diga para eles, se arrependeu não para ver? Que eu vou mostrar quem é que manda nas igrejas. Quem é que as igrejas devem temer. Ele fala aí. Aí ele diz, ó, falando para todos lá, conheço as tuas obras, conhece o que a pessoa está fazendo, conhece o amor que a pessoa tem para com ele,
conhece o serviço, conhece a fé, conhece a perseverança de cada um. E ele diz: e sei que as tuas obras, as últimas, são mais numerosas do que as primeiras. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel. Então Jesus reconhece, está dizendo para eles que reconhece o esforço deles, que as obras são maiores do que as primeiras, reconhece que eles estão odiando o pecado, né? Que estão lutando contra o pecado, mas que tem muita coisa para ser retirada ainda. Jesus não está dizendo que vai destruir, não, irmão. Está mandando se arrepender. Ele está dizendo: ó, eu conheço a igreja, ó, é diferente. Você está dentro da igreja, né? Nós todos aqui sendo moldados. Trate de ser moldado logo. Ele tem tempo. Ele tem paciência de estar moldando, irmão, mas tem tempo para isso. É o que ele está dizendo. Não, eu reconheço o trabalho de vocês, a fé, a perseverança, tudo isso aí. Mas tem um negóciozinho aí, irmão, que vocês toleram, aceitam, concordam com uma mulher chamada Jezabel, que se chama profetisa, mas não é profetisa de Satanás. E que ela ensina aos meus servos o que é errado, eles fazem o que é errado, e se prostituem indo após outros deuses, e ainda comem coisas sacrificadas aos ídolos. Ou seja, o Senhor, irmão, Ele está feliz com a igreja lá, né? Por ela ter recebido os ensinamentos e está fazendo alguns, mas tem outros ensinamentos que ela não está fazendo. Você está entendendo? Que está em falta. Aperfeiçoou em alguns, mas está faltando outros. A mesma coisa, cada um já foi aperfeiçoado em muitos pecados largados, mas tem outros a largar. Nem por isso, meu irmão, eu vou, né, abandonar meu irmão, até porque ele está dentro da igreja. Nem por isso eu vou dizer que não tem mais jeito, né? Não, ele está sendo moldado. Foi tirado muitos pecados e tem outros para ser tirado. Ou foi tirado tudinho, mas não vigiou, que a Bíblia manda vigiar, e está resvalando de novo os pecados, voltando e está mostrando. Aí, a situação. Manda vigiar. Ah, eu não aceito esse ensinamento, não, é maligno. Se for maligno mesmo, ok. Mas daqui um tempo ela já aceita aqueles ensinamentos, irmão, que é maligno. Olha aí. Já voltou atrás. Ou está recebendo os ensinamentos santos. Aí houve um ensinamento maligno e acredita no ensinamento maligno. Ou seja, ela estava purificada, já ou se purificando, mas acreditou no que era errado, mal. O mal entrou novamente, irmão. É assim, é volátil, vai e volta. Por isso que ele manda vigiar, perseverar. É assim a salvação. Ai, não, estou tudo bem aqui. Aí relaxa, caiu. Pensou para ir, caiu. O diabo entrou bem devagarinho, sapatinho de lã. Aí o Senhor vai dizer: ó, conheço tudo, sempre, mas você tolerou isso aqui, você aceitou, ó. Você não vigiou. Arrepende logo daí, se conserte e vigie de novo para não voltar ao mal. É isso que ele diz, irmão, para a igreja todo dia. Os que estão obedecendo, sendo moldados. Tirar o mal que tem, confessar o mal, tirar, vigiar para que ele não entre de novo. E se entrar, tira e luta. É isso que ele quer dos cristãos nas congregações. Não é se enchendo de mal, não, irmão. E nem confessando o mal que tem dentro, não. Não confessar, aliás. Não quer confessar, não, isso é besteira, não tem isso não. E se tiver? Que ele quer pessoas confessas,
quebrantadas, vigilantes, todo momento. Ah, eu estou forte. Deus mostra que não está, irmão. Se for, vai cair. Deus mostra. Não mostra? Se for, vai cair. Ficar louco. Se der brecha para entrar, se você der brecha para o Espírito entrar, ele vai entrar, irmão. Vai entrar, você quis. Eu. Se der brecha, vai. Se acreditar na mentira, na palavra do engano, recebeu a palavra, recebeu o dono da palavra. Recebeu a palavra santa, concordou, se animou para fazer, você recebeu ali o Espírito Santo ali, vai ajudar. Agora recebeu o engano, entrou nos olhos, nos ouvidos, recebeu o Espírito maligno para lhe acompanhar também. Ali. Para fazer você crer naquilo ali. É assim. Tem que vigiar. Tem coisas que ferem os sentimentos da gente, então é melhor a gente não estar ali, irmão, porque vai ferir, vai derrubar a sua fé, você é humano, você tem que vigiar. Não, isso aí não. Vou me aproximar disso não, que eu já estou tirando de mim e quero esquecer. Você é vigiar. Mas se você for numa situação de outra pessoa, né, dá um exemplo de família, né? Se você for numa família, você vai se comover. Mas se for numa família de outra pessoa, você vai se comover. Se você for na família de uma pessoa lá, né? Você fica até triste ali. A pessoa doente, você ficou triste, chorou, saiu, esqueceu. Agora vá na sua família e vê ela doente, sofrendo lá, morrendo, gemendo. Olha a diferença. Estou falando que atinge a emoção da pessoa. Tem diferença ou não tem? Então, acho que tem. Você dizer que não tem, está mentindo. Afeta qualquer um, a mim, qualquer pessoa. Ah, ali merece morrer mesmo, né? Você sabe disso. Merece os incrédulos, né? Os incrédulos dizem assim, né? Ele quer que morra mesmo, para dar um alívio para a mãe, para o pai. Mas se for um ente querido da família, não vai dizer isso não. De maneira nenhuma. Vai chorar, vai sofrer, vai sair beber por aí, vai ficar louco no meio da rua andando, vai fazer o que não quer, tudo que se perturba. Briga com os outros, não consegue nem trabalhar. Vai trabalhar, não consegue. Vão lá, não foi trabalhar porque vai trabalhar porque só o serviço público, né? Porque o irmão deu um AVC. Você não quer que tem a ver, irmão. Se cada parente meu for adoecer, não for trabalhar, quem tem uma família grande nunca vai trabalhar, né? Vai tirar todo tempo de folga. Está todo tempo, folga direto. Não tem mulher, não tem filho, não tem nada, não tem ninguém não por aí. Tem que é uma pessoa de família, da sociedade. Tem, lógico. Sempre tem um puxa-saco, sempre tem um ali, cadê umas coisas. Não é pobre não, pobre é mais difícil, né? Pobre é mais complicado. Mas o rico até para arranjar acompanhante, só que tem acompanhante, não tem dinheiro para pagar, o pessoal não para acompanhar. Mas mexeu com. Mas os outros não teve gente pior, né? E ele tem nem aí, mas agora como é com ele, com o irmão dele. A pessoa é assim, é os sentimentos. Então tem que fugir dessas coisas que abalam a pessoa, né? Lógico, tem coisas que não vai dar para fugir. Você vai enfrentar com o sangue do Cordeiro, vai se lembrar para não pecar contra Deus, não ficar louco, não ficar perturbado, não desonrar o seu Senhor, não concordar com o mal nessas situações que sempre tem, né? Mas o que o Senhor está dizendo é não provocar as situações e chega a hora se suster em pé. Praticar a palavra, decidir com a palavra. Se consolar do Espírito Santo, quem consola. E obedecer a Ele, porque se sair na reta da linha, o Espírito Santo molda as igrejas, irmão. É Ele que vai moldando ali. E Ele fala as coisas. E a pessoa não acredita, duvida,
é perigoso. Se uma pessoa que faz essas coisas é mais corajosa, tem coragem, né, como o pessoal diz, né, de mamar uma onça de resguardo, tirar o filhote da onça e ir lá, é mais corajoso ainda do que isso, que a onça deixa nem encostar perto, né? Porque, irmão, o fogo consome. O próprio Senhor diz que não admitirá blasfêmia contra o Espírito Santo, que é Ele que move as igrejas, que trabalha, que queima o pecado dos corações, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que enche, nos transborda, que não irá nos apresentar a Deus, que nos deixará o nosso espírito aceso para quando os anjos virem pegar o nosso espírito, nos preparará. Ele que toca ao arrependimento, Ele faz tudo. Ele junta os anjos para batalhar, Ele distribui os dons, Ele faz tudo. Ele ensina como a pessoa deve se comportar, deve tomar as decisões, Ele avisa os perigos, Ele avisa tudo. É mais do que o Pai, é o Deus. Ele veio cuidar para aqueles que amam Jesus. Então, a pessoa rejeitar seus ensinamentos, a sua santidade está perdida, irmão. Lógico, quem é que vai ajudar ela? Me diga. Quem é? Não tem mais ninguém, irmão. A ajuda era essa. Vão olhar para onde for, fazer igual Saul procurar macumba. Não tinha mais Espírito Santo, vou procurar macumbeiro, feiticeiro. Para morrer mais rápido, né? E ele diz exatamente isto aqui. Dei-lhe para esta mulher lá tempo para que se arrependesse do seu pecado, da sua imoralidade, dependendo da sua tradução. Mas ela não quer se arrepender. Olha aí. Deu-lhe tempo. Esse tempo, irmão, lógico que ele está falando com a pessoa. Não é o tempo de deixar a pessoa sozinha, não. Ele está dizendo, dê-lhe o tempo, dizendo, eu fiz de tudo por ela, para ela fazer o que é certo. E derivativamente falei, e tudo que você pode imaginar que não vemos que o Espírito Santo faz. Naquele dia ele vai mostrar tudo que ele fez. E ele diz que a pessoa não quis, usou o livre-arbítrio para não querer. Então a pessoa resiste sim ao Espírito Santo, a Bíblia diz. Eis que bate a porta, se abrires, eu entrarei e cearei com vós. Então a pessoa tem este poder de resistir a Deus. Ele não vai forçar. Ele vai ter um tempo, que ele que sabe qual é o tempo, que ele é o grande professor, ele que tem a didática, para moldar. Porque ele diz aí, ó, conheço, ele diz, portanto, lançá-la-ei num meio de dores. Sente dor, né? Alguma coisa. Bem como em grande tribulação, os que com ela seguem os seus ensinamentos. Pessoa segue o seu ensinamento errado, vai enfrentar uma grande tribulação. E ele diz aqui que vai ferir de morte os filhos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um segundo as suas obras. Olhe para cá. Então todas as igrejas saberão quando eu matar os filhos deles, porque são meus, eu criei, eu faço o que eu quiser, trago para cá, mando para o inferno, transgredir a minha lei, eu vou feri-los com grande tribulação. Essas almas que ouvem os ensinamentos dela, ela e as almas,
E se não se arrependerem, vou ferir os filhos, vou matar, trazer para a minha glória. Né? Os pequenos, os adultos vão para o inferno, por aí vai. E todos saberão que eu sou o dono da igreja, que eu esquadrinho os rins e o coração, e sei de tudo que tem dentro da pessoa, e o que tiver dentro dela, eu vou dar recompensa de acordo com o que tem. Esquadriar o rim ele já filtra, irmão, não é isso? Ele filtra, né, o rim? O rim ele filtra a água, né, passa pelo rim, filtra ali, e sai as impurezas, né? Sai pela urina, né? Sai pela urina. Ele filtra. Aí ele está dizendo que vai o quê? Vai o quê que ele diz aqui? Esquadrinhar, filtrar os rins. Ou seja, ele é aquele que filtra do filtro, do filtro, do filtro, do filtro. Sabe o profundo do profundo, o íntimo, o intrínseco. Ele sabe. Significa isso, esquadrinhar os rins. Sabe do íntimo, do profundo, do intrínseco, do que está no fundo da alma, que ninguém sabe, nem mesmo a pessoa, muitas das vezes. Mas ele sabe. E vai dar a cada um de acordo com o que tiver no profundo da sua alma. Porque o que tiver no profundo da sua alma é o que vai sair para fora, vai ser exposto no corpo, cedo ou mais tarde. No profundo da sua consciência, do seu espírito da consciência, lázinho, guardadinho, escondido, aquela vontade que você nem acha que tem, que o diabo engana, acha que você não tem. Não tem não. Mas Deus sonda, Ele vê. Todas as coisas, né, estão patentes, claras aos olhos daquele que a vem prestar conta. Está vendo ali, ó, como vê assim, o que tem dentro. E a hora que vai sair, como vai sair exposto para fora através do corpo. Sabe? Aí ele usa isso para quê? Para divertir cada um na igreja, irmão. Ó, mulher aí, tu tá igual a Jezabel, sabia? Tá lá no teu íntimo, tá ensinando errado, tá se prostituindo, tá isso. Ó, tá lá. Não, senhor, tô não. Tá sim, que eu sou do coração, conheço. Se arrependa. Não, senhor, tá não. Aí o senhor, não, eu já dei tempo, já falei demais. E ela não quer ouvir, não quer se arrepender. Vai vir juízo sobre ela. É assim. Olha como o senhor é bom, não é, né? A pessoa, se a gente não tivesse ele para filtrar a nossa intimidade, o íntimo da nossa alma e nos falar, hein? Como acontece nas igrejas mundanas, olhe para cá, tempo aqui, olhando. Já pensou? Se a gente não tivesse ele como as igrejas mundanas não tem, quando só ouve palavras que estão agradando a Deus, mentirosas, e a pessoa claramente o pecado, irmão, você vê como é que pode. Se você está agradando a Deus, vê claramente o pecado. Ele só recebe elogio, dizendo que está agradando a Deus. E a gente vê o que tem no fundo da pessoa sendo exposto para fora, claramente para todo mundo. A pessoa gosta desses elogios. Gosta de ficar mentindo, se enganando. Até para o inferno. Mas na igreja santificada, irmão, ele esquadrinha os rins e mostra a cada um. E glória a Deus que nos mostre. E toda vez que volta esse mal, ele mostra que voltou, mostra que já está vindo. Já mostra. Ele já mostra, já me mostra antes essas coisas. Eu já sei. Ele me diz, vixe, já vem coisa aí. Já mostra. Para não me estressar, para não tomar cuidado, para eu não pecar, para eu ajudar o outro, para falar para o outro, se libertar, para muitas coisas, para orar. Graças a Deus, se não fosse ele, né? Aí como é que eu não vou dar ouvidos, irmão, ao Espírito Santo, que é para o meu próprio bem?
Como é que eu não vou dar ouvido, né? Me diga. Mas muitos não dão ouvido, né? Fala a mesma coisa e fica ali, não sei o quê. Ele diz: falei muito com ela, Jezabel. Não quer me ouvir, não quer mudar. Dei tempo para isso. E esse tempo todo que eu dei, eu insisti e falei. E ela não quis. Vou trazer juízo sobre ela. E todos aqueles que tiver colocando em prática os ensinamentos dela, também vou ferir, vou matar os filhos, para aprenderem a não blasfemar, a não serem gratos. Porque primeiro, se ele não der um fim nela, que é merecido dar, que é pecador, mais merecido dar um fim nela, porque ela está matando espiritualmente um bocado de gente, eu vou perder um bocado. Então tem que ser ela, é agora, não pode passar. Porque muitos já se contaminaram com esses ensinamentos, já estão mortos espiritualmente. Quantos mais vai ser necessário morrer? Porque ela não quer se converter, e eu já dei tempo suficiente. Não, vai lá, diabo, leva ela para o inferno. E já adverte os outros. Já adverte. Ele diz: bem com grande tribulação os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita, ferirei de morte seus filhos. Está dizendo, se vocês oferirem ela no leito de dores, que ela é a cabeça, a chefe, que está passando os falsos ensinamentos, matando vocês, e se vocês não tomar, por exemplo, continuar os ensinamentos, vou ferir o filho de vocês aprenderem. Aí vocês vão perder. E muitos ainda não temem, né, irmão? O filho daquela irmã, né, passou por aqui, Deus feriu o filho dela, foi? Novinho, morreu, e ainda não aprendeu, irmão. Deus falando. Feriu os filhos de Arão. Arão não entendeu, irmão. Pecou ainda, tentou se rebelar contra Moisés. O justo Moisés que intercedeu por ele, irmão. Mas depois aprendeu, glória a Deus. É isso que Deus quer, aprender. Vigiar para não fazer mais. Não está todo o tempo. Coração duro é perder o filho, faz todo tipo de arruaça, todo tipo de coisa, atribulado, perturbação, e a pessoa não se rende, irmão. Se não se render, vai ser tirado sim do planeta Terra, e vai para um lugar que não é bom, para que não contamine mais pessoas, para que não blasfeme contra o Espírito Santo. O amor de Deus é tão grande, irmão, que ele não vai perder um bocado de pessoa por causa de um. Ele quer perder nenhum, mas luta contra o livre-arbítrio da pessoa, né? A pessoa tem livre-arbítrio. Não quer, como essa mulher de Jezabel, se arrepender com o tempo que foi lhe dado e a graça que foi lhe dada, achando que ia ter mais tempo, ó, ia ter muito, ó. Veio de uma vez, perde uma vez, ó. Já deu tempo, oportunidade. Não, ainda vou ter, eu vou pedir perdão, se o Senhor me perdoa. Aí depois, aí faz de novo, ó. Ixi, eu fiz agora, ontem, semana passada, de novo, eu fiz, o Senhor perdoa, vamos na Santa Ceia, eu vou perdoar. É assim que a pessoa fica pensando, pecando, sem temor. Mas o tempo vai se acabar, irmão, não sei quando, mas vai. E vai vir juízo. E que os outros entendam isso. Esse é o governo. E aqui ele fala também digo, porém, aos demais, ó, os que estão guardando a fé, que
não tem essa doutrina, esses ensinamentos, que não conhece as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. O Senhor não vai colocar a tribulação sobre aquele que está obedecendo, irmão. Se a tribulação vier pela luta espiritual, ele tira na mesma hora. Mas aqui é uma carga pesada, é perder filho, é morrer. Tribulação grande. Não é tribulação que o diabo veio, você luta ali. Como hoje o diabo veio, lutei, o Senhor deu graça e foi embora, pronto. Acabou, Senhor. Aí vem a alegria, vem tudo. É tribulação, é loucura, é perturbação, é aflição. Mas sobre aqueles que não têm esse ensinamento, que servem ao Senhor, que praticam sua palavra, ele diz que não vai pôr nenhuma carga, nenhuma outra carga. É só por desobediente. Ali. Ele diz: ao que vencer e guardar até o fim a minha palavra, a minha obra, eu vou lhe dar autoridade sobre as nações, e com vara de ferro vai regir, quebrando como quebra o vaso do oleiro. Assim como recebi a autoridade do meu Pai, também lhe darei autoridade, e a estrela da manhã. Então, aquele que obedecer e guardar a palavra de Deus, Deus não vai pôr carga além do que pode suportar. Ali vai dar livramento e vai colocar ele para regir as nações com vara de ferro, como se quebra um vaso do oleiro, com mão forte, porque assim o Senhor recebeu a autoridade do Pai, dará aos seus filhos para reger, as nações. Aí não ficar submissa ao mundo, as nações, significa isso. E no mundo vindouro, do milênio, irão governar com Cristo, irão governar para sempre as nações, junto com Cristo, os reinos. Receberão coroa e tudo, são reis. Ele é o rei dos outros reis. Por isso que receberão coroa. E a estrela da manhã, que é a glória de Deus, que a estrela da manhã cientificamente é o planeta Vênus, que ele brilha ao amanhecer. É a única estrela que demora mais a se apagar. Significa glória. Eles falavam nesse sentido de glória, que não ia se apagar tão cedo. Dará glória e autoridade. A estrela da manhã. Aquele que brilha mais do que as outras estrelas, que demora a se apagar. Então ele tinha esse ditado: a estrela da manhã. Amém?